É muito tem se falado do assunto gatilho emocional, né? O gatilho pode desencadear uma série de sentimentos negativos nas pessoas, mas diversas pessoas ainda se perguntam o que são gatilhos emocionais e como lidar com eles. Agora eu converso com a Gislaine Hoff, que é fisioterapeuta com formação internacional em cinesiologia aplicada, para ela explicar para a gente, né, como que a gente identifica os nossos gatilhos emocionais. Gi, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Elisa, obrigada pela oportunidade. Antes da gente entrar no nosso tema, gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, porque nem todo mundo sabe, né, dessa formação de cinesiologia. Então, eu trabalho com cinesiologia aplicada. A cinesiologia é uma formação internacional, onde é possível identificar, através de teste de força muscular, tudo que está em desequilíbrio no organismo. Então, as dores, as alterações do emocional, alergias. Então, o corpo fala, né? A gente já sabe, já tem esse termo bem populacionado, né? Então, o corpo fala. E através da força muscular, eu consigo identificar tudo que está em desequilíbrio no organismo. E também chegar na causa primária daquela estrutura, daquela dor, daquele sintoma, seja ele emocional ou físico, né? Então, muitas vezes, as dores elas podem estar relacionadas a conflitos emocionais, que é o que a gente vai estar conversando hoje. E esse conflito emocional ele pode gerar um gatilho, né? E pode acontecer devido a um gatilho, por uma situação de estresse que a pessoa tenha passado, e essa emoção, muitas vezes, ela vai ter uma afinidade com um órgão específico. E isso é bem explicado pela nova medicina germânica, pela medicina tradicional chinesa, né? Utiliza bastante dessas emoções relacionadas aos órgãos. E aí a cinesiologia, ela aproveita dessa situação para identificar onde está esse problema, né? Porque quando a gente tem um músculo relacionado a um órgão, onde essas estruturas têm o mesmo nervo, tudo que estiver acometendo a esse órgão, o músculo vai estar dando uma resposta, com uma fraqueza muscular. E vice-versa. Nosso corpo responde, né, também às nossas emoções. Como que a gente identifica, Gi, os gatilhos emocionais? Quais são os nossos gatilhos emocionais? Isso é uma coisa muito individual, né? Então, durante a minha sessão, por exemplo, a pessoa chega com uma queixa de ansiedade. Então, eu vou identificar, através da minha técnica, quais são os músculos que estão em desequilíbrio, quais são os músculos que estão enfraquecidos. E desses músculos que estão enfraquecidos, eu relaciono com o sintoma dela de ansiedade, por exemplo, e vou chegar no órgão específico. Um órgão que é bem comum e tem relação com a ansiedade é o estômago, por exemplo. E o estômago, ele remete conflitos de preocupação em excesso, conflitos de contrariedade indigesta no território, quando a pessoa está de saco cheio de uma determinada situação. Isso vai gerar uma instabilidade emocional, irritabilidade, intolerância, preocupação e ansiedade. Não necessariamente todas as pessoas que têm ansiedade vão ter uma alteração estomacal, mas provavelmente o estômago é um órgão, é um candidato a estar enfraquecido. Logo, se o estômago está enfraquecido, os músculos que têm a mesma inervação dele também vão estar com a força muscular em debilidade. E aí, às vezes, até uma pessoa que ela não consegue ter uma boa evolução na academia, né? Porque a musculatura está fraca, porque o estômago está fraco, porque a pessoa está passando por uma determinada situação na vida relacionada a contrariedades, e isso vai gerar muita preocupação e vai chegar na ansiedade, entendeu? Quero que você relacione para a gente, agora fiquei mais curiosa ainda, né? Outros sentimentos com órgãos no nosso corpo, com o que o nosso corpo vai responder. Por exemplo, o pulmão tem muita relação com mortes. Uma morte impactante, um acidente inesperado, onde a pessoa veio a perder alguém. Isso vai dar um sentimento de tristeza, melancolia e muitas vezes medo da morte. Então, todas as vezes que alguém sai de carro, a pessoa fica encanada, fica preocupada, achando que vai acontecer novamente aquele acidente. Essa energia impactante da notícia em si, claro que é sempre muito dolorosa, afeta o pulmão. Então, tira a energia do pulmão. Anos depois, essa pessoa pode ter
Dores no ombro, dores no cotovelo, dores no punho. E uma tristeza, às vezes até uma depressão, não tem vontade de fazer as coisas, desânimo. Raiva tem muita relação com o fígado. Medo tem muita relação com o rim. Conflitos de território, dificuldade de organizar território, sentimento de desvalorização, pega a bexiga, pode pegar rim também. Mágoas do passado, coisas sujas, asquerosas, que você não conseguiu eliminar da tua vida e você fica remoendo aquela mágoa. Intestinos, né? O intestino grosso, principalmente. Os sapos que a gente engole na vida, né? Coisas que a gente não... As palavras não ditas pelos sapos entalados, energia de esôfago. Aí, olha só, esôfago tem a mesma inervação do supraespinhoso, que é o principal músculo rotador do ombro. Então, muitas das tendinites de ombro, tem uma patologia até que se chama síndrome do impacto do ombro, que acomete principalmente os rotadores, e um deles, o principal, é o supraespinhoso, pode ter uma ligação com o esôfago. Então a minha dor no ombro pode ter relação a esses sapos, essas coisas não ditas, as palavras não ditas? Sim, pode ter. Muitas vezes uma pessoa tem uma dor no ombro, ela faz uma cirurgia e não melhora. Por quê? Porque não foi tratado a emoção, não foi chego na causa primária. Essa causa primária, que são esses sapos que a pessoa engoliu durante a vida toda, fizeram com que o músculo enfraquecesse. E depois de tantos anos, é possível reverter? Sim. Já tem uma lesão. O problema já está ali instalado. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu consigo recuperar a força muscular através do reequilíbrio do órgão, e aí a dor tende a diminuir. Entendeu? É nesse sentido. E essa pessoa que engole sapos, né, falando do esôfago, por exemplo, ela vai ser aquela quietinha, que sempre vai estar engolindo, que não vai falar. E quando ela fala, quando finalmente ela consegue falar, ela se sente culpada. Porque ela não deveria ter falado, ela acha que falou demais. Se arrepende. E aí fica aquele sentimento, e isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando alterações do emocional. Então, quando eu vou tratar alguém no meu consultório, a maioria das pessoas, na verdade 100% das pessoas, tem conflito emocional relacionado em qualquer dor. E é possível, Gi, a gente lidar melhor com essas emoções, com esses gatilhos, para não reverter fisicamente? Claro, com certeza. Não precisa você ter a dor para você procurar um tratamento, por exemplo, né? Para você procurar uma ajuda. Muitas vezes a pessoa espera chegar no ápice, né? Quando já está lá com um grau de dor insuportável. E às vezes a pessoa passa por um transtorno, né? E ela está lá muito ansiosa, não consegue definir as coisas, sofre por antecedência. E aí ela já tem há um tempo essa emoção. E, de repente, ela acorda travada, com uma dor no pescoço. Mas foi porque eu dormi de mau jeito. O corpo dela já veio avisando que ela estava com esse conflito lá de trás, com ansiedade, sofrendo por antecedência. E, de repente, um dia ela acordou com dor no pescoço. Por que muitas vezes eu vou no massagista, acordei com dor no pescoço, não tenho conhecimento da cinesiologia. Né? Vou lá, acordei com dor no pescoço, procuro um massagista, procuro um fisioterapeuta, procuro um profissional, faço uma massagem. E não resolve. Ou às vezes até alivia, mas daí volta e meia você acorda com aquela dor. Volta e meia você acorda com aquele desconforto. Tem torcicolos recorrentes. Por quê? Porque a causa primária não é a dor. A dor é uma resposta do corpo. Gente, maravilhosa, né? A gente queria ficar até amanhã aqui, porque é um assunto super interessante. Bom, a Gi volta outras vezes com outros temas para a gente aprofundar mais essa questão da cinesiologia. Amei, Gi. Vamos passar a rede social para o pessoal conhecer melhor o teu trabalho. Claro. As minhas redes sociais, então, pode ser Espaço Plenitude, espaço Plenitude Cascavel ou @Gislaine Maciel. O meu nome é meio complicado, né, gente? Então, como vocês estão vendo ali, com JHY. E aí é só digitar lá, eu sou a única com esse nome bonito. Obrigada, Gi. Até a próxima.